Você já parou para pensar que talvez o que você acredita sobre poder esteja errado? Que o jogo da vida não é sobre vencer ou controlar os outros, mas sobre conquistar a si mesmo? A maioria de nós nasce como peão, limitado, previsível, às vezes até revoltado. A verdade é que muitos não têm escolha, já nascem em desvantagem, sem oportunidades reais, jogando um jogo que começou muito antes deles. E o pior, tentam vencer com as peças erradas, seguindo regras que não funcionam. Mas chega um momento. Algo dentro desperta. Um incômodo, um chamado. Você olha para o tabuleiro da vida e pela primeira vez percebe que existe o rei. E com isso, uma nova perspectiva começa a se revelar. Uma outra forma de jogar. Uma forma de conquistar o trono. Com estratégia, propósito e presença, mesmo sem ter nascido em berço de ouro. O problema? Muita gente corre atrás da coroa, mas quase ninguém se prepara para sustentá-la. E é aí que começa a verdadeira jornada, uma travessia pelas camadas mais profundas da psique do rei. Isso ninguém te ensina na escola, nem em casa. Mas aqueles que despertam para essa verdade se tornam líderes silenciosos, reis invisíveis. A pergunta que fica é: você vai seguir como todos os outros? Ou vai descobrir o que realmente significa carregar a psique de um rei e ser digno do trono? Todo aspirante a rei começa com uma ilusão: achar que é sobre status, aparência e controle. E é aí que nasce o rei da imagem. Ele não domina o tabuleiro, ele domina o espelho. Ele parece confiante, mas no fundo é inseguro, movido pelo medo de não ser suficiente. Investe em roupas, títulos, poses e discursos bem ensaiados, tudo para manter a fachada de força. No xadrez da vida, ele não joga para vencer com sabedoria. Joga para ser visto, aplaudido, reconhecido. Não é a vontade de crescer que o move, é a vaidade. Ele não quer ser forte, ele quer parecer ser forte. E isso torna refém de um reinado vazio, baseado em aparência, validação e máscaras sociais. Talvez você já tenha sido esse tipo de rei. Ou talvez ainda seja. Talvez conheça alguém assim. Alguém que pareça ter tudo sob controle, mas vive no limite, tentando sustentar uma imagem que nunca preenche o vazio interno. Você já viu esse tipo de rei, sempre impecável por fora, mas se desmonta por dentro ao menor sinal de rejeição. Vive de aparências, mas carrega feridas não curadas. Aquele que constrói a própria imagem como uma armadura, esperando que ela esconda as falhas que não teve coragem de enfrentar. Nietzsche disse: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas o rei da imagem, ele não tem um porquê. Ele tem um pra quem. Pra quem parecer bem-sucedido. Pra quem parecer forte. Pra quem mostrar que está no controle. O trono dele é instável porque foi construído sobre expectativas alheias. E o mais trágico? Tem muita gente vivendo exatamente assim. Reinando no Instagram, caindo na vida real, com um castelo de likes e uma guerra interna que ninguém vê. A coroa que se carrega é leve demais, frágil demais, feita de ouro falso. A mínima crítica abala, a menor rejeição desestabiliza. E por mais que se jogue o jogo da aparência com maestria, isso não sustenta o trono. Apenas alimenta a guerra com a própria insegurança, escondida atrás de uma postura ensaiada. E aqui está o problema. Enquanto finge ser rei, deixa de se tornar um de verdade. O rei da imagem é a ilusão do trono. Ele não reina, ele performa. Mas todo reinado baseado na mentira tem prazo de validade. E chega uma hora que o espelho quebra, o aplauso silencia e só sobra ele, com ele mesmo. É nesse momento que muitos caem, mas alguns despertam. E é aí que a verdadeira construção começa. Quando o espelho quebra, o que sobra é a verdade. E a verdade dói. O rei da imagem cai e o homem real aparece. Frágil, confuso, sozinho. Neste exato ponto, muitos desistem. Porque não tem plateia, não tem aplausos, não tem mais filtros para esconder suas falhas. Só existe você e os escombros do trono falso que construiu. Mas é nesse momento que a jornada verdadeira começa. Porque o caos sempre precede a ordem. A crise pode destruir ou forjar. O rei em construção não tem um castelo de ouro.
mas sim uma alma dilacerada pela busca incessante de algo que nunca foi, de fato, seu. Esse é o ponto de ruptura, onde a ideia de realeza se desfaz para dar lugar a algo mais raro, a autenticidade. É no coração da dor que o rei em construção nasce. Ele encara as sombras que evitou, cada falha, cada medo reprimido, cada insegurança que tentou esconder por tanto tempo. Ele questiona suas motivações, revisita suas feridas e revê seus caminhos, e descobre que a maior guerra que enfrentará será travada dentro de si. Ele não quer mais parecer, ele quer entender, quer saber quem é, além da fachada. Essa jornada interna é como caminhar pelas ruínas de um império. Cada pedra caída representa uma parte de si que precisa ser reconstruída. Você deve ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. E é exatamente isso. O caos interior, as dúvidas, as dores, os traumas, são o solo fértil da verdadeira transformação. Só que o processo é bruto. É o deserto da alma, um lugar onde não há atalhos nem promessas fáceis. Você tropeça em velhos padrões, cai em tentações antigas, se vê voltando para lugares que jurou nunca mais voltar. Mas agora, algo mudou. Você percebe, e só de perceber, já não é mais o mesmo. Pensa em um momento em que você perdeu tudo. O emprego, o relacionamento, a identidade. E se viu sozinho, sem direção. Aquela sensação de olhar no espelho e mal se reconhecer. É aí que nasce o rei em construção. Na crise de um divórcio, no luto pela morte de um pai, no fim de uma amizade que parecia eterna. Ou naquele instante em que você percebe que passou a vida tentando ser o que esperavam de você. E nunca foi você de verdade. Incompleto, imperfeito, mas acordado. Esse é o rei em construção. Ele ainda cai, mas agora levanta mais lúcido. Não domina o trono, mas já não é refém do espelho. E mesmo que o mundo não veja, ele já começou a mudar. Não porque conquistou algo fora, mas porque começou a se conquistar por dentro. E esse é um momento solitário, lento e muitas vezes doloroso. Mas cada centímetro que ele cava dentro de si aproxima ele do que realmente importa: o ser. É nesse ponto que muitos voltam para o velho trono de mentira, porque a dor da transformação parece maior do que o conforto da ilusão. É como o deserto bíblico, onde não há aplausos, nem direção clara, apenas provações. Moisés vagou por 40 anos até estar pronto para liderar. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias até iniciar seu ministério. O deserto não é castigo, é preparação. E só aqueles que suportam o calor, a fome e o silêncio interno atravessam para o outro lado transformados. O rei que atravessa o deserto não volta o mesmo. Ele já não carrega mais a coroa por vaidade, nem por carência, mas por consciência. E eu posso dizer isso com o pouco que já vivi. Ainda estou no deserto, ainda escavando, ainda lidando com as vozes que querem me puxar de volta para o velho trono. Mas a cada passo, percebo, algo em mim já mudou. Não totalmente, mas o suficiente para não caber mais aonde eu estava. E mesmo sem trono, sem coroa, sem reconhecimento, nós já começamos a reinar. Porque o maior império que se pode conquistar é o próprio mundo interior. Mas existe algo além, algo que poucos tocam, e é ali, quando tudo parece estar se encaixando, que uma nova presença começa a surgir. Silenciosa, invisível, mas real. Esse é o rei que começou a escavar, e agora está prestes a encontrar aquilo que nenhum espelho pode mostrar. Esse é o ponto de virada, porque existe uma última transformação. Poucos chegam até ela, mas os que chegam não governam apenas com autoridade. Eles se tornam presença, se tornam essência. Eles se tornam o próprio reino. O rei verdadeiro é aquele que já encarou os próprios vazios, já se viu fraco, confuso, sozinho, já caiu feio, já se perdeu dentro de si. Mas ao invés de fugir, ele ficou, sentiu a dor, fez do caos fundação. Ele não é perfeito, e nunca será, mas aprendeu que errar não torna o menos digno. O que o define não é o tropeço, é a escolha de continuar. Ele não desiste de acertar só porque errou, não abandona o caminho só porque falhou, porque ele entende que cada queda é parte do processo e que a maturidade
não é nunca falhar, é falhar melhor, com mais consciência, mais responsabilidade, mais verdade. Essa é a última camada da psique, a mais sólida, a mais difícil de alcançar, porque ela não depende da aparência, nem de status, mas de consciência interior. Esse tipo de rei, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não vive para ser admirado, ele vive para ser real, e isso muda tudo. É aqui que nasce a presença, a firmeza, a clareza nas decisões, o silêncio que inspira mais que o grito, a força que não precisa ser anunciada. Você reconhece alguém assim no olhar, na postura, nas escolhas. São aqueles que não se escondem atrás de títulos, seguidores ou frases de efeito. Eles agem com propósito, mesmo quando não tem plateia. Esse rei entende que não existe conquista externa que compense uma mente em guerra. Ele sabe que o maior trono que alguém pode ocupar é a própria consciência em paz. E na prática, isso aparece em coisas simples. É a pessoa que faz o que precisa ser feito mesmo cansada, que não terceiriza a responsabilidade, que ouve mais do que fala, que não tem medo de dizer não sei, mas também não foge de aprender. É alguém que entende que o verdadeiro poder não é mandar, é influenciar pelo exemplo. E acima de tudo, ele é humilde. E humildade aqui não é dizer que você não é bom, nem se esconder por trás de falsa modéstia. Humildade é saber agradecer, é ter coragem de dizer, errei, você estava certo, me desculpa. É conseguir elogiar alguém sem se sentir menor, é ter autocontrole, porque quem não domina seus impulsos, não domina reinado nenhum. É saber escutar com atenção, sem esperar a hora de responder. É reconhecer que ninguém cresce sozinho, e que poder de verdade é aquele que melhora o que toca, não o que pisa para subir. Mas tem algo ainda mais profundo. O rei verdadeiro, ele não governa para controlar, governa para cuidar. Ele é o guardião do que importa, sustenta o que é sagrado, mesmo quando ninguém vê, às vezes com palavras, às vezes só com presença. Ele entende que o trono não é um privilégio, é uma responsabilidade. Depois de tanto buscar, ele entendeu. O trono não é sobre ele, é sobre o que ele pode sustentar. O rei verdadeiro ele não busca mais se encontrar. Agora, ele se oferece, como direção, como firmeza, como um espelho limpo, onde os outros também podem se ver. E talvez o mais simbólico, ele não precisa mais do trono, mas o trono precisa dele, porque é a presença dele que dá sentido à coroa, não o contrário. No fim das contas, o rei verdadeiro não é um personagem idealizado, é um estado de maturidade, um nível de consciência. Algo que todo homem e toda mulher podem buscar, se estiver disposto a parar de aparecer e começar a ser. Talvez você esteja perdido agora, sem direção, sem respostas, tentando entender em que ponto do caminho você se encontra. Talvez você ainda esteja no começo, preso à imagem, ou no meio, enfrentando o caos de reconstrução. Eu sei como é, eu também estou nessa travessia, ainda no meio do processo, tentando entender tudo o que caiu, o que ficou de pé, e o que vale a pena reconstruir. Mas uma coisa precisa ficar clara, existe esperança, existe luz, mesmo quando tudo parece escuro. E ela não vem de fora, ela nasce quando a dor se encontra com a generosidade, quando o sofrimento não se torna amargo, mas profundo. Quando mesmo ferido, você escolhe ser bom, não porque é fácil, mas porque é o certo. Essa é a verdadeira travessia. Não é sobre ser perfeito, nunca será. Só existiu um homem perfeito que caminhou sobre essa terra. O resto de nós está aqui para evoluir, para aprender, para cair e levantar mais consciente, para transformar os próprios erros em sabedoria. Não para se sentir superior, mas para estar mais preparado, para cuidar melhor, instruir, proteger, servir. Porque um rei de verdade não se senta no trono por si mesmo. Ele ocupa esse lugar para servir algo maior. E é aí que está o coração do reinado. Crescer não para dominar, mas para guiar. Evoluir não para acumular poder, mas para expandir consciência. Ajudar outros a enxergarem o que você também não via antes. No fim, o verdadeiro reinado não é sobre coroa, é sobre legado. E não importa onde você esteja agora, na ilusão, na crise ou na reconstrução, sempre haverá um próximo passo, desde que você esteja disposto a buscá-lo com humildade,
coragem e presença. Porque se for para ser rei, que seja para transformar. Se for para conquistar, que comece por dentro. E se for para reinar, que seja com o coração limpo, a mente desperta e o espírito disposto a servir. E se for para deixar um legado, que ele comece comigo, agora, mesmo ainda incompleto, mas disposto. Porque no fim, como disse aquele que foi rei sem coroa de ouro, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado.